pai pobre foi zombado na formatura da filha, mas ela revelou o maior orgulho da vida dele. Imagine a cena. Um pai simples, de roupa gasta e sapato velho, entra na formatura da filha. Enquanto todos os outros pais exibem ternos caros e sorrisos orgulhosos, ele só tem no peito a coragem de ter criado a filha sozinho. Mas em meio às risadas maldosas e cochichos que ecoavam pelo salão, ninguém poderia imaginar que aquele homem humilde se tornaria o centro da noite. O que aconteceu depois deixou todos, em silêncio, arrepiados e com lágrimas nos olhos. Se você acredita que o amor de um pai vale mais do que qualquer riqueza, já deixa o seu like agora mesmo, porque essa história vai mexer com o seu coração. E aproveita para se inscrever no canal Vidas e Destinos, porque aqui você sempre vai encontrar histórias reais, emocionantes e cheias de lições que transformam vidas. Aquele dia estava marcado no calendário como o mais importante da vida da filha, mas também se tornaria um dos mais marcantes da vida do pai. O auditório estava repleto de pessoas, cada uma mais bem vestida que a outra. Homens de terno impecável, mulheres com vestidos elegantes e joias reluzentes. Carros importados ocupavam as vagas da frente e os fotógrafos registravam cada detalhe da cerimônia. O ambiente transbordava status, poder e vaidade, como se aquela formatura fosse também um desfile de aparências. Em meio a esse cenário de luxo e ostentação, caminhava um homem simples, com o coração batendo forte e o olhar brilhando de emoção. O pai, de roupa surrada pelo tempo, sapato gasto e mãos calejadas, entrava sem medo, mas carregando consigo o peso de uma vida inteira de sacrifícios. Não havia marcas de riqueza em seu corpo, mas havia marcas de batalha em cada ruga, em cada cicatriz invisível que o tempo deixou. Ele se esforçava para parecer discreto, tentando não chamar atenção, mas era impossível não perceber a diferença entre ele e os outros pais. Enquanto alguns olhavam com compaixão, muitos outros deixavam escapar risadinhas disfarçadas, comentários maldosos e olhares de julgamento. Alguns cochichavam: "Olha só como veio vestido. Nem deveria estar aqui. É uma vergonha para a filha. Com certeza nem sabe o que é estudar numa universidade dessas." Palavras que cortavam como facas invisíveis. O pai, porém, permanecia firme. Em seu peito não havia espaço para vergonha, apenas orgulho. Ele sabia de cada noite em claro, de cada hora a mais de trabalho, de cada refeição que deixou de fazer para garantir que sua filha tivesse a chance que ele nunca teve. Enquanto caminhava até seu lugar, sua mente se enchia de memórias. Recordava-se da época em que a filha ainda era criança, e ele a levava para a escola com um caderno emprestado, porque não havia dinheiro para comprar um novo. Lembrava-se das vezes em que precisou improvisar o jantar, escondendo da filha que não havia comida suficiente para os dois. Ele sempre dizia: "Come você, minha filha, eu já comi no trabalho." Mas a verdade era que, muitas vezes, ia dormir com fome só para vê-la de barriga cheia. A cada passo que dava naquele auditório, cada lembrança reforçava a certeza de que tudo tinha valido a pena. Naquele momento, o pai olhava em volta e via a diferença entre ele e os outros. Mas em vez de se sentir menor, algo dentro dele crescia. Não era o terno, nem o carro, nem o dinheiro que definia quem ele era. Era o fato de estar ali, presente, depois de todos os obstáculos, pronto para ver sua filha receber o diploma, que ele sonhou para ela desde o dia em que ela nasceu. Ele não tinha nada para mostrar em termos de luxo, mas tinha tudo para oferecer em termos de amor e sacrifício. E mesmo zombado, humilhado em silêncio, ele não imaginava que, naquela mesma noite, sua filha transformaria cada risada de escárnio em aplauso, cada olhar de desprezo em lágrimas de respeito, e que seu nome ecoaria no auditório como o verdadeiro símbolo de orgulho e vitória. O pai sentou-se em uma das cadeiras mais ao fundo, tentando não se destacar em meio ao brilho das roupas caras e dos perfumes importados que tomavam conta do ambiente. Seu corpo estava cansado do trabalho duro da semana, mas seus olhos permaneciam vivos, atentos a cada detalhe. Ali, naquelas paredes adornadas com faixas e luzes, não havia espaço para suas mãos calejadas ou para as marcas de uma vida de sacrifício. Mas para ele, isso não importava.
Tudo o que desejava era ver a filha subir naquele palco e receber o diploma que simbolizava não apenas anos de estudo, mas também cada renúncia que ele fez. Desde que a mãe da menina partira, ainda quando ela era pequena, ele assumiu sozinho a responsabilidade de criar, educar e sustentar aquela criança. A cada noite em claro, a cada dificuldade superada, o sonho de vê-la formada era o combustível que o mantinha de pé. A filha, por sua vez, estava radiante. O vestido simples que usava não era de marca, mas refletia o brilho da sua conquista. Entre tantos formandos, era ela quem carregava, no sorriso, a vitória de quem transformou obstáculos em degraus. Ela sabia melhor do que ninguém o quanto o pai lutou. Recordava-se de vê-lo sair antes do sol nascer, muitas vezes com o estômago vazio, e voltar tarde da noite com os ombros curvados pelo peso do trabalho braçal. Ainda assim, ele nunca deixava de perguntar: "Como foi na escola hoje, minha filha?" E cada vez que ela pensava em desistir, era ele quem dizia: "Você vai mais longe do que eu fui. Você vai vencer." No auditório, a jovem olhava para as fileiras da frente, onde colegas celebravam com suas famílias ricas, tirando fotos com flores e presentes caros. Ela via os pais de seus amigos entregando relógios de ouro, buquês enormes e até chaves de carros como prêmio. Ao procurar seu pai entre a multidão, encontrou-o sentado discretamente, com um pequeno embrulho nas mãos. Um par de sapatos que ele comprara com o pouco que conseguiu guardar durante meses. Não eram caros, mas tinham um valor imensurável, porque representavam o esforço silencioso de alguém que sempre priorizou o futuro dela acima do próprio bem-estar. O contraste entre os dois mundos era evidente, mas havia algo naquela cena que ninguém percebia. Os outros viam apenas um homem pobre, deslocado naquele ambiente de luxo, mas a filha enxergava o verdadeiro herói de sua vida. Para ela, aquele diploma não era só dela, era deles dois. E embora alguns rissem do pai simples, nada poderia apagar a gratidão que ela sentia. Dentro dela, crescia a certeza de que chegaria a hora de mostrar a todos que aquele homem humilde era, na verdade, o maior orgulho que ela poderia ter. O silêncio dele, as roupas gastas e o olhar tímido eram apenas a superfície. O que estava prestes a acontecer transformaria completamente a forma como todos ali o enxergavam. O ambiente da formatura era grandioso, quase como um espetáculo. Lustres cintilavam no teto, refletindo a luz dourada que iluminava o salão. As cadeiras estavam perfeitamente alinhadas, decoradas com fitas, coloridas e flores frescas, criando uma atmosfera de celebração e vitória. Professores circulavam sorridentes, cumprimentando alunos e familiares, enquanto fotógrafos se movimentavam de um lado para o outro, registrando cada detalhe. Na entrada, tapetes vermelhos recebiam convidados que chegavam em carros de luxo, alguns acompanhados por motoristas particulares. Havia ali uma sensação de que cada detalhe havia sido pensado para mostrar status e poder. O auditório não era apenas um espaço de formatura, mas também um palco de ostentação, onde famílias competiam entre si para ver quem brilhava mais. Enquanto isso, o pai humilde observava em silêncio, absorvendo tudo ao redor. Não se sentia invejoso, mas não podia deixar de notar o quanto era diferente. Pais exibiam relógios caros, mães seguravam bolsas de grife, e os jovens se divertiam tirando fotos com seus presentes luxuosos. Era como se a formatura não fosse apenas uma celebração acadêmica, mas uma vitrine social. Comentários em voz baixa circulavam de um grupo a outro. "Olha aquele carro lá fora, é do pai do João. A mãe da Mariana contratou até um fotógrafo particular só para ela. O pai da Júlia pagou a festa inteira da turma." No meio de tanta exibição, a presença do homem simples destoava completamente. Ele se ajeitava na cadeira, com o coração acelerado. Cada risadinha ao fundo, cada olhar atravessado, caía sobre ele como uma sombra. Sabia que estava sendo observado, sabia que muitos o viam como um intruso naquele mundo, mas também sabia que aquele momento não era sobre eles, e sim sobre sua filha. Para ele não importava a diferença social, o julgamento ou as comparações.
O que realmente importava era estar ali, vivendo o resultado de anos de luta, testemunhando a vitória que ele e a filha conquistaram juntos. Do outro lado, a jovem também percebia o ambiente, sentia a pressão do julgamento e a crueldade dos cochichos sobre o pai, mas guardava dentro de si um plano. Aquela noite não terminaria, apenas com sorrisos falsos e aparências. Aquela noite seria marcada por algo muito maior, a verdade sobre quem realmente merecia aplausos. O auditório estava cheio de luzes e pompas, mas em breve, aquela iluminação cairia sobre a pessoa que menos esperavam. O homem simples, o pai que deu tudo sem nunca pedir nada em troca. O momento da zombaria começou de forma discreta, quase imperceptível, como um sussurro entre risadas abafadas. O pai, sentado com postura simples, tentava apenas acompanhar a solenidade, mas a diferença entre ele e os demais já havia despertado olhares maldosos. Um grupo de pais mais à frente se inclinava um para o outro, rindo baixo enquanto apontavam discretamente em sua direção. Um deles comentou: "Olha só, parece que veio direto do trabalho. Mal teve tempo de trocar de roupa." Outro completou entre risadas: "A filha deve morrer de vergonha de aparecer com alguém assim num lugar como esse." As palavras não foram ditas em voz alta, mas os olhares de desprezo falavam por si só. Mais atrás, um grupo de colegas da filha também reparava na cena. Jovens que tinham crescido cercados de conforto e luxo, acostumados a julgar pela aparência, cochichavam entre si: "Você viu o pai dela? Parece mendigo." Um deles riu e acrescentou: "E pensar que ela vai receber o diploma junto com a gente como se fosse igual." As risadas ecoaram baixas, mas não o suficiente para passarem despercebidas. O pai sentiu cada palavra como uma punhalada silenciosa, mas permaneceu imóvel, segurando firme o pequeno embrulho nas mãos, o presente simples que havia preparado para a filha. O mais doloroso, porém, não foram os cochichos, mas a indiferença. Muitas pessoas fingiam que ele não existia, desviavam o olhar como se sua presença fosse incômoda, como se não fosse digno de estar ali. Algumas mães chegaram a mudar de lugar, não querendo sentar perto dele. Era como se sua pobreza fosse contagiosa, como se sua humildade fosse uma mancha em meio ao brilho do salão. Ainda, assim, o pai respirava fundo, sustentando em silêncio toda a humilhação. Não queria estragar o momento da filha, não queria chamar atenção para si, mas a filha percebeu. Seus olhos buscavam o pai entre a multidão, e quando o encontrou, notou de imediato o desconforto. Ela viu os olhares atravessados, ouviu as risadas escondidas e sentiu a maldade nas palavras lançadas contra o homem que mais amava. Dentro dela, o coração queimava de indignação, mas manteve-se firme. Sabia que a hora certa de agir ainda estava por vir. O pai havia suportado uma vida inteira de sacrifícios sem jamais reclamar. Agora, era a vez dela mostrar que aquele homem simples era, na verdade, o mais nobre de todos os presentes naquela sala. A filha, sentada junto aos colegas de turma, sentia o coração disparar cada vez que olhava para o pai. Era impossível não notar o contraste entre ele e os demais. Enquanto os outros pais carregavam flores, caixas de presentes embrulhadas em papéis brilhantes e exibiam ternos caros, o seu herói estava ali, vestindo a mesma camisa que usava há anos, bem passada, mas já desbotada pelo tempo. O sapato gasto, as mãos calejadas repousando sobre um pequeno embrulho e o olhar tímido denunciavam toda a simplicidade dele. Ainda assim, para ela, não havia nada mais digno, nada mais bonito. Cada ruga no rosto dele era uma medalha de guerra, cada calo uma prova de que ele tinha dado tudo por ela. Quando os cochichos começaram a ecoar pelo salão, a jovem fingiu não ouvir. Tentou se concentrar nos discursos iniciais, nas falas dos diretores e professores, mas os comentários maldosos chegavam até seus ouvidos como agulhas. Como pode uma menina como ela ter um pai assim? Murmuravam alguns. Outros riam. Deve morrer de vergonha, coitada. Essas palavras não a feriam apenas como filha, mas como alguém que conhecia cada história por trás daquele homem. Cada palavra cruel trazia à tona lembranças.
A vez em que ele trabalhou dobrado para pagar a mensalidade atrasada. O dia em que vendeu sua única bicicleta para comprar os livros que ela precisava. Ou aquela noite em que, mesmo cansado e faminto, ele ficou acordado para ajudá-la a estudar antes de uma prova importante. Ela sabia que o pai percebia parte da zombaria, mesmo que tentasse disfarçar. Ele não erguia os olhos, preferia ficar imóvel, como se quisesse se apagar em meio à multidão. Mas ela via, além do silêncio dele. Via a força em cada gesto, a dignidade em cada olhar contido. E naquele momento, uma certeza tomou conta de seu coração. Ela não deixaria aquela noite terminar sem que todos soubessem quem era realmente o homem sentado ao fundo do auditório. Segurou as lágrimas, respirou fundo e esboçou um sorriso ao olhar novamente para ele. Em sua mente, já preparava as palavras que mudariam tudo. Sabia que teria a oportunidade de falar e faria daquele microfone uma arma de justiça e gratidão. Não se tratava apenas de receber um diploma, mas de honrar a pessoa que tornara possível cada página escrita de sua jornada acadêmica. O nervosismo dava lugar a uma coragem silenciosa. Ela não se importava mais com o que diriam, com as risadas ou com as aparências. O que importava era que, em breve, todos aqueles que zombaram teriam que aplaudir de pé o homem que tanto desprezaram. Chegou o momento mais esperado da noite. A chamada dos formandos para receber o diploma. Um a um, os nomes eram anunciados pelo mestre de cerimônia, e cada aluno subia ao palco sob aplausos calorosos da plateia. Pais, orgulhosos, registravam tudo em fotos e vídeos. Gritos de comemoração ecoavam de diferentes cantos do auditório. Era uma festa da vitória. Mas, para a filha daquele homem simples, era mais do que isso. Era o início da verdadeira revelação. Quando finalmente chamaram o seu nome, o coração dela acelerou. Levantou-se, ajustou o vestido simples que usava e caminhou até o palco com passos firmes. Podia sentir os olhares sobre ela, alguns curiosos, outros carregados do mesmo julgamento que já havia notado em relação ao pai. Ela recebeu o diploma das mãos do reitor e, em seguida, foi convidada a se posicionar diante do microfone para falar em nome da turma. Era um momento tradicional, reservado a um aluno escolhido por mérito, e ela havia sido indicada não apenas por suas notas, mas por sua dedicação e exemplo. Segurando o microfone com firmeza, respirou fundo e começou. Sua voz saiu calma, mas carregada de emoção. Iniciou agradecendo aos professores, à instituição e aos colegas de classe, ressaltando o quanto cada um havia contribuído para que aquele dia fosse possível. A plateia ouvia com atenção, alguns distraídos, outros esperando apenas o fim do discurso. Porém, ao avançar em suas palavras, ela mudou o tom. Seu olhar percorreu o auditório até encontrar o homem sentado ao fundo, segurando o embrulho com as mãos trêmulas. O coração dela se encheu de coragem. Era a hora de transformar o silêncio em verdade. Hoje, todos nós comemoramos uma grande conquista, disse ela. Mas eu não posso falar de vitória sem falar do maior responsável pela minha presença aqui. O verdadeiro herói da minha vida não está sentado na primeira fila, não chegou aqui de carro importado, nem veste roupas caras. Ele está lá atrás, quieto, como sempre foi, mas carregando em si a maior riqueza que alguém pode ter, o amor e o sacrifício de um pai. Um burburinho tomou conta da plateia. Pessoas começaram a se virar, procurando o homem apontado por ela. O pai, surpreso, tentou se encolher na cadeira, mas não conseguiu conter as lágrimas que já lhe escorriam pelo rosto. A filha continuou, firme. Esse homem que muitos podem ter desprezado é o mesmo que passou noites sem dormir, dias sem comer, semanas inteiras trabalhando sem descanso para que eu pudesse estudar. Cada página desse diploma tem o suor dele. Cada conquista minha é, na verdade, a vitória dele. O auditório silenciou. E pela primeira vez naquela noite, não havia risos, apenas atenção. O silêncio que se instalou no auditório era quase palpável. A filha olhou novamente para o pai, que mal conseguia conter as lágrimas, e respirou fundo antes de continuar. A voz dela agora carregava emoção, mas também firmeza, como se cada palavra fosse uma homenagem e uma justiça sendo feita ao mesmo tempo. Pai, começou.
a palavra ecoando forte. Hoje eu quero que todos vejam quem é o verdadeiro herói desta história. Não é aquele que veste ternos caros, nem quem chega de carro importado. O verdadeiro herói é aquele que amou silenciosamente, que lutou em silêncio, que nunca pediu nada em troca, e mesmo assim deu tudo o que podia para mim. Enquanto falava, o burburinho de curiosidade crescia entre os presentes. Pessoas que haviam rido discretamente do pai agora buscavam entendê-lo, enquanto outras sentiam o impacto emocional daquelas palavras. A filha começou a narrar pequenas histórias do dia a dia, lembranças simples, mas poderosas, como ele a acordava cedo para estudar, mesmo cansado de longas jornadas de trabalho. Como sacrificava suas próprias necessidades para garantir que ela tivesse livros, roupas e uma chance de alcançar seus sonhos. Como mesmo diante da dificuldade, nunca deixou que ela sentisse falta de amor ou proteção. Cada detalhe transformava o que antes era vergonha e julgamento em uma aura de admiração e respeito. Ela continuou, sem olhar para os risos e cochichos que ainda ecoavam discretamente, mas com a consciência de que nada seria como antes. Muitos de vocês podem ter olhado para ele e visto apenas roupas simples, mãos calejadas e um homem comum. Mas eu vejo tudo o que ele é: força, coragem e amor incondicional. E é por isso que eu digo com orgulho: tudo o que conquistei nesta vida e tudo o que ainda vou conquistar, eu devo a ele. A cada palavra, o pai começava a se levantar, emocionado, sem acreditar que finalmente a filha estava dando a ele o reconhecimento que merecia publicamente. O efeito sobre a plateia era evidente. Olhares se encontravam, expressões mudavam, e o silêncio deu lugar a aplausos tímidos no início que foram crescendo. Alguns pais que haviam zombado começaram a cobrir a boca, envergonhados. Outros não conseguiam conter as lágrimas. A filha, percebendo a transformação no ambiente, sorriu de canto, sabendo que aquele era o momento em que a verdade se impunha sobre a superficialidade. Cada palavra que saía de sua boca não só exaltava o pai, mas também ensinava uma lição clara. Amor e sacrifício valem mais que qualquer luxo ou ostentação. O ápice da cerimônia chegou quando a filha, ainda diante do microfone, fez a declaração que faria todos os olhares se voltarem para o homem humilde sentado na última fileira. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ela disse: "Hoje eu recebo este diploma, mas quero que todos saibam que o verdadeiro vencedor desta noite não sou eu, é meu pai, o homem que passou noites sem dormir para que eu pudesse estudar, o homem que trabalhou dias a fio, sem descanso, para que nunca me faltasse nada. Ele não tem roupas de marca, nem carros importados, mas tem algo que nenhum dinheiro pode comprar: caráter, coragem e amor incondicional. Ele é o meu maior orgulho e o maior exemplo de vida que alguém poderia me dar." O auditório, antes repleto de cochichos e olhares críticos, mergulhou em um silêncio absoluto. Todos os presentes viraram-se para o pai, que agora se encontrava de pé, incapaz de esconder a emoção. Suas mãos trêmulas seguravam o pequeno embrulho que havia trazido, mas seus olhos estavam fixos na filha, refletindo orgulho, gratidão e incredulidade. Alguns pais, que haviam rido dele momentos antes, agora estavam envergonhados. Lágrimas surgiam em rostos antes orgulhosos e rígidos. O impacto da revelação era palpável. Em questão de segundos, aquele homem simples tornou-se o centro da cerimônia, transformando humilhação em reverência. A filha continuou, lembrando momentos específicos da infância e adolescência, como as noites em que o pai trabalhava dobrado para pagar livros e mensalidades. As vezes em que ela chegava em casa cansada da escola e encontrava janta improvisada, e como mesmo em meio à escassez, ele nunca deixou faltar amor ou incentivo. Cada história reforçava a grandeza do pai, mostrando que verdadeiro valor não se mede pelo luxo, mas pelo esforço e dedicação que se fazem silenciosamente. Enquanto narrava, a plateia se emocionava de forma crescente. Alguns se levantavam discretamente, outros não conseguiam conter lágrimas, e o pai finalmente percebia que sua vida
de sacrifícios não havia sido em vão. No clímax emocional, a filha desceu do palco e caminhou até o pai. Ele a abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto, e a plateia explodiu em aplausos que pareciam nunca ter fim. Aquele abraço dizia tudo: reconhecimento, amor e justiça. O que começou como zombaria transformou-se em reverência, e o homem humilde finalmente recebia a honra que sempre mereceu. A mensagem era clara e poderosa. Riqueza verdadeira não se mede em bens materiais, mas no amor, na dedicação e nos sacrifícios que moldam vidas. A noite que começou com humilhação terminou com emoção, e uma lição que ecoaria na memória de todos presentes para sempre. O impacto da revelação da filha foi imediato e profundo. O auditório, que momentos antes estava repleto de cochichos e risadinhas maldosas, agora mergulhou em silêncio absoluto, como se cada pessoa estivesse absorvendo a magnitude da história que acabara de presenciar. Pais que haviam julgado o homem simples, agora se sentiam envergonhados, alguns baixando a cabeça, outros enxugando discretamente lágrimas que surgiam involuntárias. Colegas da filha olhavam uns para os outros, sem saber como reagir diante da força do amor e sacrifício demonstrado. Em questão de segundos, a percepção que todos tinham do homem humilde mudou completamente. De figura insignificante e alvo de zombarias, ele se tornou o centro de respeito e admiração. Alguns familiares ricos, que haviam dado risadas ao notar sua roupa simples e sapatos gastos, agora não conseguiam disfarçar a emoção. Podia-se ver olhos marejados, mãos cobrindo a boca e suspiros de surpresa. A filha havia transformado uma situação de humilhação em uma lição de vida para todos os presentes. Aqueles que zombaram anteriormente sentiam o peso da culpa, e outros que estavam apenas assistindo perceberam que status e aparência eram superficiais diante de coragem, sacrifício e amor genuíno. A atmosfera mudou completamente. O auditório passou a vibrar com aplausos de reconhecimento e respeito, crescendo gradualmente até se transformar em uma celebração coletiva da verdadeira grandeza do pai. O pai, ainda emocionado, olhou ao redor e percebeu que cada pessoa presente estava testemunhando algo que ele jamais poderia ter imaginado. Pessoas que antes o julgavam agora aplaudiam de pé, algumas se aproximando discretamente para cumprimentá-lo. O pequeno embrulho que trazia nas mãos, símbolo de sua simplicidade e dedicação, tornou-se quase irrelevante diante do reconhecimento público de sua vida inteira de sacrifícios. Ele abraçou a filha novamente, sentindo a realização de tudo que fez por ela. A emoção tomou conta, e o momento se transformou em um verdadeiro triunfo de amor e dignidade sobre preconceito e superficialidade. Enquanto os aplausos enchiam o auditório, a filha sorriu para o pai, sabendo que aquele instante ficaria marcado para sempre na memória de todos. Ela tinha provado que valor verdadeiro não se mede por riqueza, aparência ou posição social, mas pela força de caráter, dedicação e amor incondicional. A humilhação havia se transformado em reconhecimento, e o homem que poucos minutos antes era motivo de escárnio, agora era celebrado como um herói. A mensagem era clara: o maior orgulho de uma filha não está em presentes caros ou aparências, mas no amor e sacrifício silencioso de quem a criou com todo o coração. O clímax final chegou com uma intensidade que ninguém no auditório poderia ignorar. O pai, ainda de braços dados com a filha, respirava fundo, sentindo a mistura de alívio, orgulho e emoção transbordar. Cada pessoa presente parecia absorver não apenas a história, mas também a lição que ela trazia. A verdadeira grandeza não está no que se tem, mas no que se faz pelos outros, especialmente por quem amamos. Os aplausos ecoavam de todas as direções, alguns tímidos, outros vigorosos, e logo se transformaram em uma onda coletiva que envolveu toda a cerimônia. Era como se o próprio ambiente reconhecesse a nobreza daquele homem, que por tantos anos havia trabalhado silenciosamente, sem buscar reconhecimento ou glória. A filha, ainda segurando o microfone, olhou novamente para a plateia e disse com a voz embargada: "Hoje, espero que todos tenham entendido que o valor de alguém não se mede por roupas, carros ou aparência,
O verdadeiro valor está na dedicação, no amor e nos sacrifícios que fazemos pelos nossos. Meu pai é a prova viva de que a riqueza mais preciosa está no coração. Ele me ensinou que nada neste mundo é mais importante do que lutar pelo bem-estar de quem amamos, e é isso que celebramos hoje. Cada palavra reverberava no auditório, penetrando em corações que antes julgavam superficialmente. Alguns pais que haviam zombado agora choravam silenciosamente, percebendo que haviam sido rápidos em julgar sem conhecer a história real. Colegas e amigos da filha se aproximaram para cumprimentá-la, e principalmente para reconhecer o pai, que antes era invisível e agora se tornava símbolo de coragem, sacrifício e amor incondicional. O abraço final entre pai e filha foi longo, cheio de emoção, transmitindo a todos a mensagem mais poderosa da noite. Reconhecimento e amor genuíno sempre vencem a zombaria e o preconceito. No encerramento, a câmera poderia focar no rosto emocionado do pai, enquanto a filha segura sua mão, e a plateia aplaude de pé. A narrativa finaliza com a sensação de justiça e vitória moral, deixando claro que cada sacrifício silencioso valeu a pena, que a humildade verdadeira não precisa de ostentação, e que o orgulho genuíno é construído no amor e na dedicação. A história termina como uma inspiração para todos. Não importa o que digam, o que você faz por quem ama é o que realmente transforma vidas e constrói legados eternos. Nunca subestime a força do amor e do sacrifício. O maior orgulho de alguém pode estar nas mãos de quem você menos espera. Este é o tipo de final que prende o espectador, emociona e ainda deixa uma mensagem duradoura, perfeita para seu canal Vidas e Destinos. Se essa história emocionou você e mostrou o verdadeiro valor do amor e do sacrifício, já deixa o seu like para apoiar o canal e ajudar mais pessoas a conhecerem histórias como essa. E não se esqueça de se inscrever no Vidas e Destinos e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo cheio de emoção, reviravoltas e lições de vida que vão tocar seu coração e inspirar o seu dia. Cada inscrição é uma maneira de fazer parte dessa jornada e ajudar a espalhar histórias reais que mostram que a verdadeira riqueza está no coração.